Oh, aleluia! Vamos começar mais uma live do Verbo da Vida de Sapé. E como a gente falou e prometeu, hoje é dia de família, é dia de ceia. E você é nosso convidado todo especial para participar junto conosco. Espero que você tenha preparado seus elementos. Se não, corra, pegue eles aí. Ah, pastor, mas eu não tenho suco de uva. Faz um quiçu, pega um biscoito creme crack. O importante é lembrar até que ele venha. Amém? Não se limite ao suco de uva, não se limite ao pedacinho de pão. Podemos lembrar do Senhor, porque na época eles faziam com churrasco. Era suco de uva e bode assado, carneiro assado, então era tudo assado. E a gente fez hoje, assim como Jesus, para podermos celebrar, lembrando dele até que ele venha. Amém? E esse mês, até o fim, todos os domingos à noite, nós teremos live da família. Amém, amém? Vai convidando as pessoas aí. Antes que a gente esqueça, mandar um feliz aniversário para Lô. Feliz aniversário para você, Lô. Festeje aí na sua casa com seu pai, com vovó, com mamãe, com Ruth. Bora todo mundo para celebrar junto e vamos servir ao Senhor, amém? Oh, aleluia! Te amamos, Pai. Somos seus. Queremos que esse momento seja um momento de família, um momento que agrade a tua presença. E nós simplesmente iremos te louvar e te bendizer em todo o tempo. Oh, aleluia! Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Eu creio na sua palavra. É provisão garantida. Vai compartilhando e chamando as pessoas. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar em Cristo. Em Cristo eu sei, só vai melhorar. Não tenho medo. Não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá. Eu creio na sua palavra, é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar. Em Cristo eu sei que só vai melhorar. 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 Minha vida, a minha vida. Só vai melhorar. A minha igreja. Só vai melhorar. Minha família. Só vai melhorar. Meu ministério. Só vai melhorar. O meu trabalho. Só vai melhorar. A minha igreja. Só vai melhorar. Meu amanhã. Só vai melhorar. E a cada dia. Só vai melhorar. Só vai melhorar.
só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. Oh, aleluia. Só vai melhorar aqui na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, em todo o tempo, amados. Só vai melhorar. E vai compartilhando, irmãos. Louva ao Senhor juntamente com teus amigos, com teus irmãos. Ministra para eles. Compartilha essa live para que eles possam ser ricamente abençoados. Tenham a oportunidade de cear juntamente conosco. Vamos iniciar o Evangelho em família. Amém? O Senhor me apacenta. O Senhor é o meu pastor. O Senhor me sustenta. Eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar. Em verdes pastos, me faz repousar. Por amor do seu nome, eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois sua vara e meu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Oh, eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade sei que acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei Deus banquete de amor eu vou sarar. E o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Ele unge minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. E em tua presença eu sou como criança. Você me mantém de pé. E unge minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. E em tua presença eu sou como criança. Você, ele unge minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. E em tua presença eu sou como criança. Você me mantém, eu sei. Certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor.
pra você, só pra você. Só pra você, só pra você. Ele unge minha cabeça, unge minha cabeça, meu cálice transborda. Em tua presença eu sou. Sim, ele unge minha cabeça, te amamos, adoramos. Em tua presença você me unge, você me mantém de pé. E em tua presença eu sou como criança. Você me mantém de pé. Fui ele, vivi. Sim, tua bondade não tem fim. Te adoramos. Nunca estaremos sozinhos, nunca, jamais, Senhor. Nada vai nos atingir, nada vai nos separar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem coisas do presente, nem do futuro, nem a vida. Nenhuma circunstância pode nos parar. Ele é o meu rei, ele é o nosso Pai. Eu sei, nada vai nos separar. Você pode declarar isso na sua casa. Eu sei, nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Eu sei. Nada pode separar a tua família. Nada pode te separar do amor de Deus. Ele faz com que todos nós possamos viver juntos e em um só Espírito, celebrando a Ele, amando a Ele, vivendo, adorando. Glória, 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 glória seja dada ao Senhor. Oh, aleluia! Deus é bom, Deus é bom. Então vá se preparando. Simplesmente convide as pessoas que estão próximas a você. Chame sua família. Continua compartilhando essa live. Joga ela no Instagram, joga ela no YouTube, joga ela lá no WhatsApp, joga ela em todo canto. Compartilha essa live para que as pessoas possam vir aprender hoje, mais uma vez, sobre família. Então, enquanto você se prepara na sua casa, também prepare seus elementos para daqui a pouquinho a gente ter ceia. Amém? Então a gente vai chamar a minha auxiliadora para que ela vá se organizando aqui enquanto eu venho para ajudar ela. Pode vir, amor, e a gente vai dar o espaço para você. Até daqui a pouquinho. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com você, principalmente sobre esse assunto que é tão bom de estarmos compartilhando. Amém? Hoje é o Dia das Mães, então a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da mãe, sobre o papel dos filhos. Amém?
e a importância de toda a família. E depois nós vamos cear e relembrar tudo que Jesus fez por nós. Você pode ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele ainda vai fazer por nós. Amém? Nós entendemos que muito do que o Senhor deseja fazer em nossas vidas depende do valor que nós damos à nossa família. A Bíblia diz que Deus faz que o solitário viva em família. Em Salmo 68, versículo 6, diz: Deus faz que o solitário viva em família. Então isso quer dizer que Deus não quer que você seja sozinho. Aleluia. Deus quer que você seja uma pessoa que viva em sociedade, Isso. que você tenha comunhão. Amém? Glória a Deus. Então, assim, vendo por essa parte, olhando para esse salmo, meditando nele, nós temos a real certeza de que Deus simplesmente se importa com que nós possamos viver uma vida em família. Muitas das vezes a gente pode, já encontramos pessoas falando a esse respeito, dizendo: ah, mas é muito triste, a gente começa e cria filhos e os filhos crescem, depois vão embora. Mas, amado, entende uma questão. A gente falou isso na live passada, de domingo, né? Como a gente não deixou registrar porque teve alguns probleminhas de conexão. A gente falando sobre esse respeito do solitário viver em família, a gente pode perceber da seguinte maneira. Hoje a gente mandou um vídeo, né? E a gente até fez algumas coisas, estávamos em família hoje, e a gente percebeu isso, que muitas das vezes a gente começa só entre dois, né? Mas aí, a gente, quando passa, depois veio Mical, depois de Mical veio Cainã, e depois de Cainã passou-se um tempo, agora veio Marquinhos. Então assim, a gente não tem nenhuma dificuldade em achar que vai estar sozinho, porque a família vai agregando, ela sempre vai chamando mais gente, chamando mais gente. Se você vê a respeito dos matriarcas, dos patriarcas do Velho Testamento, Deus chamava uma pessoa, ele viu a história, Dani vai falar um pouquinho mais sobre isso, dos patriarcas, eles estavam lá, todos eles em família, e a gente vê isso, começa uma, depois junta com outra pessoa e começa a multiplicar, 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 multiplicar. E é isso que a gente tem visto. Por mais que a gente possa achar assim, ah, mas como é que eu vou viver em família se eu sou sozinho? Eu me mudei aqui para essa cidade, aonde você estiver, seja em Sapé, em qualquer outro lugar. Eu me mudei para essa cidade e não tenho ninguém, meus pais ficaram longe, eu vim para cá sozinho. Amado, na hora em que você abre seu coração para chamar Jesus para morar dentro de você, você já não está mais sozinho. Você já tem a comunhão de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Você já tem 3 pessoas morando dentro de você, basta apenas que você entenda sobre isso. A gente ouviu hoje uma história, né, de que alguém disse na rádio, de que por causa dessa quarentena, pessoas estão pensando em suicídio. Sozinho é algo que você coloca na sua cabeça. Porque nós podemos, a gente estava até conversando sobre isso hoje em família, no almoço. A gente podia estar ali no nosso almoço, em família, com todo mundo reunido, e uma daquelas pessoas se sentirem sozinhas. Então aquela pessoa não estava sozinha. Ela está acompanhada de outras pessoas, mas na cabeça dela, ela está colocando aquela exata questão. Ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém presta atenção em mim. O que é que eu vou fazer? Eu estou sozinho. Ah, não tem mais o que fazer não, então eu vou acabar com a minha vida. Amado, não é assim. Você tem o Espírito Santo, você tem Jesus e tem um Pai Celestial vivendo dentro de você. E nunca mais você vai estar só, porque Ele mesmo disse: eu nunca te deixarei só. Se Ele te disse que nunca vai te deixar só, creia nisso. E a partir do momento que você recebe Jesus e vai para uma igreja, aí é que você não está só mesmo. Desde que você vai para uma igreja, você não estará só. Você tem irmãos, pastores, muita gente lá para estar te auxiliando. É somente você não ficar com a consciência bitolada em estar sozinho. Abre teu coração, começa a verbalizar e procura pessoas para se associarem a você. Você nunca vai estar só. Isso mesmo. Então, Deus pensa
palavra, ele nunca fala de uma forma somente para uma pessoa só. E eu vou provar para você, certo? A gente vê em Gênesis 12, versículo 3, quando Deus fala sobre o patriarca Abraão. Então, ele fez uma aliança com Abraão e disse que através de Abraão, ele ia abençoar toda a sua terra, mas ia abençoar também a sua parentela. Só que Deus ainda foi mais além com Abraão. Ele disse que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Oh, glória. Então, isso quer dizer que Deus não pensou somente em Abraão. Deus pensou em Abraão, na família dele e ainda pensou em nós. Amém. Em todas as famílias da terra. Desse jeito. Amém? Então, por causa de Abraão, nós fomos abençoados. Você está incluso nisso, sua família está incluso nisso. Isso mesmo. Então, por causa de uma família, Deus abençoou todas as famílias da terra. Isso. Então, Deus pensa em família. Certo? Então, outro exemplo que nós temos foi a vida de Noé. Quando Deus chamou para salvar Noé, ele disse, ó, leva teus filhos e leva teus genros, tuas noras, né? Todo mundo foi junto. Então não foi somente a esposa, só Noé e a esposa. Não, foi todo mundo que estava lá na casa. Amém? Isso está escrito em Gênesis 6, 17, 18. E a família de Ló. Também, quando Deus disse que ia salvar Ló, ele colocou toda a família. Apesar que não teve um final muito feliz por causa da esposa de Ló, que não foi sábia, né? Que ficou lá, virou um estátua de sal, mas Deus, o plano de Deus era salvar todo mundo. Isso. Amém? Então, todas as vezes que Deus se referia em alguma coisa, na palavra, ele sempre falava em termos de todo mundo junto. Então, Deus gosta de todo mundo. Amém? Então, em Atos, para você não dizer que somente estamos falando do Velho Testamento, lá em Atos, quando Deus foi salvar, quando o anjo veio para salvar Paulo e Silas, ele disse, quando ele salvou e aquele homem ficou lá, ele disse, será salvo tu e a tua casa. Deus não salvou somente aquele homem, salvou a casa dele também. Então, quando salvação chega, amados, para a minha vida, salvação chega para a sua família também. Glória. Quando provisão chega para a sua vida, provisão chega para a família inteira. Isso. Amém? E é muito bom estarmos juntos, né? Apesar, hoje, sem vida sozinhos, né? A gente tava lá com a nova família que chegou para nós, né? Com a mãe de Marquinhos, sua irmã, tava todo mundo lá e foi muito bom. Então a gente vê que realmente é o plano de Deus, que quando Deus junta as pessoas, né? Quando Deus junta uma pessoa a outra tendo um propósito, Deus junta famílias. Isso mesmo. E chama todo mundo para estarmos juntos. Então, quando você tem um chamado na sua vida, toda a sua família está envolvida. Amém? E a gente vai falar agora sobre uma escala de valores. Uma escala de valores, né? A gente vai colocar o que é que você tem que colocar em primeiro lugar na sua vida, né? Que algumas pessoas nos fizeram algumas perguntas e uma das perguntas foram essas. O que é que a gente deve colocar primeiro? O nosso trabalho, a igreja, nossa família, que lugar a gente deve colocar? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para você ficar atento. Só voltando um pouquinho, né? Dani estava falando a respeito da família de Ló. Essa questão da família de Ló, que não teve um final feliz, isso dá até tema para uma administração sobre família. Porque é quando a gente vê um problema chegando na nossa família ou um problema chegando perto de nós. Digamos uma coisa, na história de Ló, a cidade seria destruída. E Deus dá um comando, manda anjos para salvarem Ló por intervenção de Abraão. Abraão. Por intervenção de Abraão, que conversa com Deus. Abraão diz, mas se tiverem 50, 20, 45, vai diminuindo, até chegar aonde ele queria, mais ou menos. Né? Mas Deus disse a ele, Abraão,
por causa de 10 justos, eu não destruirei a cidade. Mas não tinham 10. Só existia lá um homem justo e a sua família. Então o Senhor envia anjos para tirar aquela família daquele lugar. Então às vezes você fica preocupado com algumas coisas. Deus está livrando a tua família. Basta apenas você ligar os seus ouvidos, abrir o teu coração e ouvir aquilo que o Espírito Santo está trazendo de dentro para a sua vida. Muitas vezes a gente não entende as instruções do Espírito Santo para a nossa vida, porque nós queremos às vezes ouvir audivelmente, nós queremos escutar com esse ouvido externo, quando muitas vezes o Senhor está falando conosco através da nossa consciência, através dos nossos próprios pensamentos. O Espírito Santo, ele traz à tona coisas de dentro da nossa vida para nós mesmos. Quantas vezes você não já disse assim: ah, eu estou com um pressentimento, uma coisa dentro de mim, ah, a minha intuição me diz, amado, tu é Ele está direcionando tua vida para que você, ou já na família de Deus, já tenha recebido Jesus, ou ainda não. Quando você ainda não tem Jesus no seu coração, quando você ainda não confessou, o Espírito Santo fala sobre você. Então ele te dá toques, ele te dá orientações, e infelizmente, por não conhecer a palavra, se torna mais difícil da gente compreender. Mas em todos os momentos, até naquilo que a gente ia fazer, quantas vezes você não já fez alguma coisa e disse assim: eu sabia que não era para ter feito isso. Lá dentro, no fundo e no raso também, eu sabia que não devia ter feito isso, né? Então a gente simplesmente fica pensando nessas coisas e a gente não percebe. Mas quando nós temos Jesus como nosso Senhor, nosso auxiliador, o Espírito Santo se torna um referencial, e junto com a palavra de Deus a gente tem essas convicções mais aguçadas, mais afiadas, e se torna mais fácil compreender que é o Espírito Santo nos direcionando para fazer algo. Então eu não vou me ater mais a essa questão de Ló, porque temos agora um princípio de valores, que é qual a escala de valores, o que vem em primeiro lugar, o que vem em segundo lugar, o que vem em terceiro lugar. Então eu vou deixar Dani começar falando qual o primeiro lugar na nossa vida, qual tem sido esse primeiro lugar. Em Mateus 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o seu reino da justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sabe, a gente observa que no meio da família, não, eu estou falando de famílias cristãs, amém? Então, no meio da família cristã, essa escala de valores está ficando meio desordenada. Então, para a gente colocar na ordem, primeiro tem que ser o Senhor. Isso. Amém? Antes de qualquer outra coisa, você precisa conhecer Deus. Você precisa ter um relacionamento com o Senhor na sua vida. Por quê? Porque isso, se você, como mulher, tem um relacionamento com o Senhor, se você é íntimo de Deus, você vai influenciar o seu marido. Se você tem esse relacionamento e você tem filhos, você vai influenciar os seus filhos também. Mas isso é tão sério, porque não adianta você dizer aos seus filhos, ou até seu marido, se você não tem, ele não é cristão, você não adianta dizer para ele: olha, você tem que ler a Bíblia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se eles não veem você fazendo isso. Sabe, eu lembro quando eu pequeno, né, na minha casa, eu sempre vi minha mãe orando. Sempre vi minha mãe orando enquanto cozinhava. Quantas vezes eu entrei no quarto de meus pais, mesmo antes de eles serem pastores. E quantas vezes encontrei, como os assembleanos costumam dizer, né? Ela estava com a cara no pó, né? Estava lá deitada, lá no chão. Quantas vezes nós, como filhos de pastores, né? Solteiros ainda, eu saí, e a gente precisava de uma direção de Deus para a igreja, e a gente íamos todos se ajoelhar e ouvir de Deus, buscávamos juntos com o pai e mãe, e estávamos ali. Então isso nós levamos para a nossa casa também. Hoje nós somos pastores, e quantas vezes, enquanto Micael estava solteira em casa, quantas vezes nós também não tínhamos direção, precisávamos de provisão para nós, para a nossa igreja, e a gente se reunia como família, a gente ia orar e adorar ao Senhor. E hoje eu escuto ela mesma, está construindo
a família dela, chegando para mim dizendo: ah, mãe, eu tô com o Marquinhos aqui tocando, estávamos orando, estávamos fazendo isso, estamos lendo um livro juntos. E isso foi o quê? Influência que a gente trouxe da nossa casa e agora Amém! Então, assim, não vale a pena mais você fazer as coisas como Deus diz que é para você fazer, colocando, dando a primazia para Ele, colocando as coisas nos lugares certos e você ver as coisas funcionando. Amém? Então, não deixe de ter seu relacionamento com o Senhor para você influenciar o seu marido ou a sua esposa e influenciar seus filhos também. Amém? Se, às vezes, quantas vezes eu escuto mães chegarem para mim dizendo que não sabem o que fazer com seus filhos. Sabe, mas a gente, antes, né, de meus filhos serem adolescentes, a gente ministrou muito para jovens e adolescentes, né, enquanto éramos solteiros. E a gente aprendeu vendo eles e a gente sempre teve isso no coração. E conversávamos sobre isso no namoro. E antes dos meninos chegarem, e a gente queria ensinar eles a amarem o Senhor. Então, mas você como mãe, você precisa ensinar seus filhos a amar o Senhor. Porque quando eles amam o Senhor, vai chegar momentos que você não vai estar junto deles. Mas porque eles amam o Senhor, eles não vão fazer aquilo de errado. Eles vão fazer as escolhas certas. Amém? Então, você precisa ter, seus filhos precisam ver, seu esposo precisa ver, sua esposa precisa ver você orando, declarando uma palavra. Isso. Sabe? A gente não vive num mundo de fantasia. Isso. Não. Seus filhos precisam saber que às vezes as coisas estão difíceis, mas você não precisa chegar para eles e dizer assim: olha, a gente não tem dinheiro. Não, eu nunca cheguei para meus filhos e disse isso. Ah, a gente não tem dinheiro, não vai dar. Não. Quantas vezes, quando a gente, eles não tinham, a gente não tinha recurso suficiente, e eu dizia: ó, a gente não tem agora, mas a gente vai orar, vamos colocar isso diante do Senhor e Deus vai trazer. E eles podem dizer para vocês que Deus sempre trouxe para nós. E ainda com essa questão de escala de valores de primeiro lugar, Dani falando aqui com relação às mulheres serem exemplo na sua casa, a Bíblia fala sobre isso mesmo, de que a esposa santifica o marido, assim como o marido santo santifica a esposa. Porque se não fosse assim, se um não conseguisse santificar o outro, Paulo mesmo diz, os filhos seriam impuros. Então, porque um é santo, porque o outro ainda não é, aquela santidade que está aqui envolvida em comunhão no matrimônio, aquilo vai gerar santidade no ventre. Então, aquele ventre que foi gerado em santidade, a gente também pode trazer isso para a questão assim: homem, você é o sacerdote da sua casa. Você é o responsável espiritualmente, você é o responsável por suprimento. Isso não quer dizer que a sua esposa não possa trabalhar, isso não quer dizer que você não possa cuidar da casa, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: se é em questão de provisão, a primeira questão, o fardo deve estar sobre sua vida. Porque é muito difícil a gente deixar toda essa questão de provisão para a esposa, porque ela vai ter agora várias coisas. A gente conversando a respeito disso uma certa vez, antes de Micael casar, falando também a respeito disso, porque é muito difícil para a mulher essa mudança, é uma mudança brusca. O homem, quando ele é treinado para ser um pai de família, o homem é treinado para ser homem, o homem é treinado para ser aquele cara forte que vai trabalhar, que precisa trabalhar, precisa se organizar para ter o seu dinheiro, para ter suas coisas, mas ele não é preparado para assistir a sua esposa em momento de dificuldade, ele não é preparado para se unir com ela em oração, para os dois poderem gerar algo a respeito do futuro. Então cabe às mulheres esse ensinamento. E cabe a nós também, casados com uma mulher dessa maneira, ensinar os nossos filhos a tratar bem as suas futuras esposas. Assim como as mulheres desde cedo ensinam as filhas a
arrumar a casa, a cuidar dos cabelos, a se arrumar, a se maquiar. Nós precisamos ensinar aos homens pequenos o que eles devem fazer quando se tornarem adultos. Por isso que a gente tem aí tanto casamento frustrado, tantas pessoas que se divorciam por besteiras, porque não querem dar o braço a torcer. Não, eu sou assim, eu não mudo, eu não vou mudar. Não é assim. A gente precisa entender que essas coisas vão acontecer na minha e na sua vida. Então simplesmente se prepare, né? Psicologicamente, você homem, marido, se prepare. Você pode direcionar a casa espiritualmente falando. Então você deve fazer isso, não pode parar, porque as coisas precisam andar, precisam ter Então faz tua parte, se junta com a tua esposa para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família. Porque as mulheres têm uma carga muito pesada. Menino, casa, passar, arrumar, lavar e cozinhar. E o homem faz o quê? Vai ter que trabalhar para trazer o sustento dentro de casa, para dar um pouquinho de sossego para sua esposa. E se esse sossego for contratar alguém para ajudar ela, melhor ainda. As mulheres podem dizer amém? Amém. Oh, glória. Tá vendo aí? Então as mulheres concordam com isso. Assim como você quer chegar em casa, ter uma mulher cheirosa, bem arrumada, descansada, para poder você colher os frutos, você sabe do que eu estou falando. Então você precisa prover para ela uma segurança. Para ela estar disposta e disponível para você quando você chegar em casa do trabalho. Alguém auxiliar ela a fazer as tarefas domésticas, para cuidar das crianças, para quando você chegar, está tudo organizado. E o segundo ponto, né, o segundo lugar, é essa mesmo, a parte da família. Então estava falando que, em primeiro lugar, busca a Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas as coisas que serão acrescentadas. Então o seu devocional particular, aquilo faz tem que ser feito todos os dias, isso não pode mudar. Aquilo que é feito no secreto tem que permanecer, e é a sua parte, ela não pode fazer. Você faz sua parte, ela faz a parte dela, os filhos vão ter que fazer a parte deles, porque salvação é individual. Então, nessa questão, então Deus é o primeiro acima de tudo. Isso não quer dizer que a minha família está com problema, então a família, como é o segundo lugar, eu vou buscar a Deus. A família eu vejo depois. Não. A Bíblia diz que o solteiro cuide das coisas do Senhor, mas o casado deve cuidar das coisas de casado e de como agradar ao Senhor. Então a sua segunda tarefa, depois de buscar o Senhor, é cuidar das coisas de casado. Porque o seu devocional é em primeiro lugar, mas a sua família vem logo em seguida. Porque Deus não quer que você abandone sua família e corra para outra área. Porque a Bíblia também fala aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a sua fé, e é pior do que o descrente. Amado, isso é sério. Se você não cuida da sua família, você tem negado sua fé, e você é pior. A Bíblia fala que você é pior do que um incrédulo, pior do que aquela pessoa que não tem Jesus, né? Então a gente vai permanecer nisso, porque tem que ser um equilíbrio. A gente tem que fazer um equilíbrio nessas coisas. Ainda tem algumas coisas para a gente falar, mas eu acho que a gente deve deixar para domingo que vem. Ou a gente continua mais um ponto e passa para a próxima? Vamos só encerrar isso aqui. Essa questão do equilíbrio. Em Timóteo 3, versículo 2, diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso mesmo. Então, Deus coloca aqui 2 pontos, certo? Que eu preciso, no segundo lugar, primeiro lugar é Deus, segundo lugar é a família, só que no meio da família Deus coloca a igreja. Então, segundo lugar eu tenho família e igreja. Então eu tenho que ter um equilíbrio
de família e igreja. Não posso negligenciar a minha família, porque a gente gosta muito de dizer, né? A nossa igreja gosta muito de falar sobre isso, que para a gente ter uma família, para uma igreja ser forte, as nossas famílias precisam estar fortes. Amém? Então, você que é pai, para manter a sua família no Senhor, para seus filhos serem equilibrados, para serem equilibrados, amém? E para só encerrar sobre isso, eu queria falar sobre essa questão um pouquinho de filho, certo? Você precisa entender que nunca é exagero, amém? Nunca é exagero quando você está falando sobre a palavra e está nos cultos, amém? Se existe culto, amados, na sua igreja, terças e quintas, sábados e domingos, você precisa estar nestes cultos. Você precisa reservar um tempo na sua família para dizer, isso aqui é importante. Desse jeito. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos e eles tinham tempos de prova, eu dizia a eles, estudem no horário normal. Estudem cedo para que você possa estar na igreja. Amanhã não deu tempo de estudar não. Não deu tempo de estudar não. Trabalhava, quando eles eram pequenininhos, eu trabalhava no secular, estava fora de casa. Então eles eram responsáveis e estudavam. E eu dizia, você precisa estudar porque a gente vai para a igreja. Amanhã não deu tempo de estudar não. Pois vai tirar nota baixa, vai ficar em recuperação. Por quê? Porque não estudou no horário normal. Amados, quantas vezes eu escutei pessoas dizendo para mim, você é muito exagerado. Quantas vezes lá em João Pessoa a gente ia para os meninos de farda e eu levava lanche para eles e eles comiam lá na igreja mesmo. Meus filhos nunca não são frustrados hoje. Hoje eu tenho uma filha casada, tenho um menino de 13 anos, certo? Então, estão todos bem. Todos porque eu fui radical, sempre fomos radical nessa parte. Área, sim. A gente precisava manter eles com o Senhor. Isso era importante, estar nos cultos, estar na igreja, participar das proclamações, sempre participaram de grupo de teatro, entraram no DI logo cedo para ter responsabilidade, porque precisavam entender que a obra de Deus também é importante. Amém? Então, isso não é prejuízo para a sua vida. Quando você for escolher um trabalho, não vai prejudicar o Senhor. O seu tempo com o Senhor. Quantas vezes nós fizemos isso e hoje nós temos colhido frutos, né? Nós temos vivido uma vida diferente. Deus tem abençoado a nossa vida, nos prosperado e a gente sabe que foi por causa de escolhas que nós fizemos antes. Amém? E o terceiro lugar fica o trabalho. E vai encerrar isso e a gente vai ceiar. Desse jeito. Porque por conta do trabalho, como o Dani estava falando, nunca deixe que o trabalho tire a sua responsabilidade para com a família. Nunca deixe para que o trabalho tire a sua responsabilidade com a igreja e com as coisas do Senhor. Nunca deixe que essas coisas aconteçam por causa do trabalho. Eu não posso me atarefar tanto a ponto de negligenciar a minha família, deixar todo mundo me esperando. Eu não posso trabalhar tanto a ponto de só pensar no dinheiro, só pensar no lucro, só pensar em fazer, em ter. E aonde fica o ser? Se você está pensando somente em ter, você está esquecendo do ser. O que é que você é? Eu sou filho de Deus. Eu sou menina dos olhos do Pai. Eu sou embaixador do reino de Deus. Eu sou provedor da minha casa. Eu sou marido, eu sou pai, eu sou pastor. Então, e essas coisas não estão depois do trabalho. Temos que entender, se eu tenho Deus como meu primeiro, Ele vai me ajudar a coordenar todas as outras coisas. Eu já deixei emprego porque eles iriam afetar o meu horário com a igreja e eu não aceitei. Mesmo a remuneração sendo boa, mesmo as coisas sendo oferecidas de uma maneira maravilhosa, eu não aceitei porque isso iria negligenciar a igreja, iria negligenciar a minha casa, eu iria ser negligente com os filhos. E outra coisa, Dani também recebeu algumas propostas, até de sair para fora do país, de ir trabalhar em um outro lugar, de ir trabalhar no Canadá, de ir trabalhar em alguns outros lugares, recebendo uma boa quantia de dinheiro. E essa proposta não faz muito tempo, foi agora há pouco, e a gente não aceitou isso. Eu digo a gente porque nós conversamos, e em
embora a quantia nos fizesse crescer os olhos, fizesse a gente até desejar e o coração bater forte, lá dentro a gente parou e disse, espera aí, para que nós fomos chamados? Foi para cuidar de questões seculares ou foi para pastorear um rebanho que estava sem pastor? Ou para cuidar de pessoas que estão precisando ser pastoreadas, ser amadas, serem tratadas e saber que elas têm um pai e que esse pai cuida delas? Então, para eles eu sou como um pai. Para os meus filhos na igreja, eu sou um pastor. Então, nessa função de pastor, eu não posso negligenciar isso para cuidar somente do meu trabalho. Graças a Deus, eu sou um pastor que trabalha. Mesmo a gente estando nesse período aí de quarentena, mas a gente tem um trabalho. Então, a gente diretamente não está recebendo ônus da igreja. Por causa disso, a gente não traz peso sobre a igreja. Mas nós não deixamos que essas coisas afetem o nosso tempo. Nós cumprimos os horários, nós cumprimos as escalas, nós cumprimos todas as coisas, inclusive visitas. Não estamos visitando ninguém nesse horário por causa dessa questão de pandemia, mas assim que as coisas normalizarem, nós estaremos lá. Então pensa nisso. Você tem o Senhor como cabeça. Você tem a sua família para poder gerenciar, administrar seus filhos. E logo após isso, você tem o seu trabalho. É sobre isso, para que você não entre nem se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça no alvo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da tua fé. E é um texto que a gente sempre lê com relação à ceia do Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo está fazendo uma série de adversões, advertindo a igreja de Corinto com relação a algumas coisas que eles estavam fazendo que não era correta. E eu vou até trazer esse ponto para vocês aqui bem rapidinho. Logo no início, Paulo está dizendo, eu não me alegro com o que está acontecendo com vocês. Porque vocês, com relação à ceia do Senhor, quando vocês se reúnem, há divisão. Quando vocês se reúnem, vocês estão pensando somente em si. Aquele que tem muito se deleita, se embriaga, faz as coisas, mas aquele que tem pouco está ficando com fome. Em outras palavras, Paulo está dizendo, essa questão da ceia é um momento em que nós temos que fazer ele em comunhão. Quando foi celebrada a ceia lá no Egito, na saída do povo lá do Egito, da serventia de Faraó, Deus disse para as pessoas, reúnam a família, matem um cordeiro, passem o sangue desse cordeiro nos umbrais da casa. E se o cordeiro for grande demais, chame os vizinhos para cearem junto com vocês. Porque era para ser algo para a família. Então, se era algo para a família, nós temos que entender, amado, que é em comunhão. Então, se é em comunhão, eu não posso pensar só em mim. Quando eu olhar para aquele banquete na mesa, eu vou pegar o maior cálice, aquele que está mais cheio, vou pegar um pedacinho de pão maior. Não, não é isso. Nós temos que pensar em família, pensar em unidade, pensar na questão de dizer assim, eu estou unido com meu irmão e vou fazer isso em família. Por isso que nós chamamos a mesa da ceia a mesa da comunhão. E é essa comunhão que nós fazemos todos os meses. Mas você pode fazer na sua casa toda semana, você pode fazer na sua casa 2 vezes por semana, não importa. Você vai fazer isso, como a Bíblia diz, até que Ele venha. Isso foi somente um lembrete que Jesus deixou para que nós possamos estar falando publicamente para as pessoas. Estamos fazendo isso para lembrar que Jesus deu a sua carne, o seu corpo, que Ele simbolizou como pão, e o suco de uva, que era o seu sangue derramado para remir os pecados, para fazer com que todas as pessoas tivessem salvação, alegria e retidão. Então nós vamos orar nesse momento pelos elementos. Eu tenho aqui o suquinho de uva
eu tenho aqui os pães e a gente vai orar por isso agora, né? Orar por eles para que as coisas sejam feitas. Quer dizer alguma coisa? Então, na sua casa, pegue seus elementos e vamos começar a orar. Pai, obrigado em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, verdadeiramente, porque a tua palavra é a verdade. O teu caráter é inabalável. Senhor, estamos reunidos aqui como família para podermos participar desse momento, para podermos vivenciar esse momento. Senhor, eu te agradeço por esses pães, eu te agradeço por esses cálices que estão aqui representando o teu corpo e o teu sangue. Eis aqui, Senhor, não é dizendo que esses elementos são santificados, mas que esse momento, para nós, ele é de santidade. Esse momento é feito sabendo que a tua palavra está envolvida aqui, que o sacrifício de Jesus está envolvido aqui, sabendo, Senhor, que a tua vida está envolvida aqui. Santificados diante da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, né? Então, amor, é isso. Você simplesmente vai esperar a leitura para que nós possamos participar todos juntos. Todo mundo recebeu aí? Amém. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e depois de haver dado graças, como nós fizemos agora, e eu espero que você tenha feito na sua casa também, ele partiu entre todos e disse: esse é o meu corpo, que é partido, entregue, distribuído por favor de vocês, em memória de vocês, por vocês. Então façam isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Então você vai comer esse pãozinho nesse momento, sabendo que ele foi partido para que você tivesse saúde no seu corpo. Então coma sabendo que é saúde espiritual, saúde física chegando para você agora. Então participe junto conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, depois de haver comido, feito aquele banquete, né, e no fim ele partiu o pão, ele disse para os seus discípulos: este cálice é a nova aliança, constituída, feita no meu nome, no meu sangue. Façam isso todas as vezes em que o beberdes em memória de mim. Quando Jesus derramou o seu sangue, ele nos libertou do pecado, ele nos libertou do juízo, ele nos libertou do reino das trevas e ele santificou a nossa vida através do seu sangue. Então beba nesse momento santidade, unção, poder e regozijo para a sua vida. Salvação chegando na sua casa. Todos. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Desse jeito. Uhul! Você pode celebrar aí, diga amém. Aleluia. Amém. Então simplesmente, amado, após cear, todos cantaram, mas antes de cantar, eu queria dizer para você: se alegre, não se deixe abater. Simplesmente faça aquilo que o Senhor tem preparado. Ele tem feito com que as coisas aconteçam por favor a você. Então simplesmente receba do Senhor, receba a graça dele, para que nós possamos viver e viver com alegria. Amém? Terça-feira nós temos live novamente às 7h30 da noite, nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar. Então compartilhe esse vídeo para quem ainda não recebeu, e nós iremos simplesmente amar o Senhor, desejar a vida dele
Terça-feira nós iremos celebrar. Terça-feira nós iremos amar o Senhor. Então, faz a tua parte, santifica a tua vida e viva com alegria, com sabedoria. Até terça, se assim o Senhor nos permitir, e que Deus faça a vontade dele na minha e na sua vida. Se você está desviado, está afastado dos caminhos do Senhor e mora aqui na cidade de Sapé, entre em contato conosco. Você pode estar congregando conosco assim que a pandemia acabar. Mas se você mora em outra cidade, procura um Verbo da Vida na tua cidade, para que você possa ser abençoado e ajudar o pastor da tua igreja local a fazer um bom trabalho. Ministra na tua vida, ministra na tua cidade e seja muito mais do que você pode fazer. Amém? Então simplesmente ame o Senhor. E se você ainda não confessou Jesus, a oração que eu fiz no começo, você pode fazer agora. E receba o teu perdão. Escreve meu nome no livro da vida e eu te servirei pelo resto da minha vida. É só isso que você tem que fazer. Então nos procura aí no nosso canal do Facebook, né? Tem o nosso WhatsApp e você pode estar entrando em contato conosco pelo inbox, pelo Messenger, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp e também através do Facebook, notificações e tudo vai dar certo. Então um forte abraço para você. Vocês podem dizer tchau para eles? Tchau, gente, até terça. Amém. É desse jeito. Então, shalom, graça e paz e até terça-feira, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães. Estão me lembrando aqui, né? Quer orar, amor, pelas mães? Ore pelas mães? É, acaba agora não. Vamos orar pelas mães. Vamos orar pelas mães. É porque estão preocupados aqui com relação à hora. Gente, é família, é domingo. Amanhã ainda está em quarentena. Você vai dormir até meio-dia. Então, fica tranquilo. A gente vai orar aqui pelas mães. Aqueles, né, que estão trabalhando vão acordar mais cedo. Nós que estamos preparando algumas coisas na igreja, também vamos acordar mais cedo. Mas você fica abençoado aí, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelas mães. Isso. Pai, obrigado, Senhor, por cada mãe que está aqui nos ouvindo, por aquelas que ainda vão nos ouvir, Pai. Obrigado, Pai. Eu te dou graças, Senhor, Sim. porque eu graça para a vida delas Sim, sim. e elas entendendo, Pai, o papel que elas têm que Jesus. fazer. Que você nos deu filhos, mas filhos para você, para a sua glória, para honrar o teu nome. E que elas entendam que o exemplo delas, que a vida delas, a paciência, o amor, vai ser transferido para seus Aleluia. filhos. Eu te dou graças, Pai, eu abençoo cada uma delas. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Jesus. Então, dessa vez sim. Até terça, 7h30 da noite, se assim o Senhor nos permitir. Graças a Deus.